Salve, salve! Pra quem não me conhece, meu nome é Alan Rodrigues Ferreira. Eu sou mais conhecido como Oride MC, Oride no Beat, Jovem Oride e C4 Records, que é o selo, meu selo da minha produtora, da minha banca. Queria agradecer aí a oportunidade do Conte, certo? Para eu poder estar compartilhando um pouco da minha história aqui com vocês e com o povo preto, né, principalmente. Agradeço a oportunidade. E, cara, a história do Oride começa lá na família, né? Lá nas raízes da minha família, que é minha bisavó. Minha bisavó, meus parentes, né, todos locais naturais do Tocantins, do estado do Tocantins. A minha mãe já veio de uma família bem conturbada, né, teve uma infância bem conturbada. Ela não foi criada pela minha avó materna, certo? A minha avó materna deu ela para Mariana, que é minha bisavó, que é descendente, né, de escravo. Era de regiões de escravizão mesmo. Eu lembro dela falar que ainda ela tinha que correr, tinha que lutar pelos direitos dela, tinha que se defender dos homens brancos. E é isso, começa nesse nicho, certo? Aí, muito nova, minha mãe foi morar com ela na roça, foi aprender a trabalhar na roça, tentou estudar e não deu certo. O que prevalecia naquela época era o trabalho, né, braçal. E até porque dependia muito disso, do sustento dela, da família, certo? Sempre foram muito pobres. E minha mãe veio tentar a vida em Goiânia. O meu pai também veio tentar a vida em Goiânia, os dois muito novos. Aí eles se conheceram, sou o primeiro filho deles, né? Moraram junto, constituíram a família, né? Que é de 3 irmãos, o primeiro sou eu, a segunda é a Ana Paula e o terceiro é o Tiago, que infelizmente faleceu aos 9 meses de idade por complicações no parto, né? Complicações no parto, ele nasceu com hidrocefalia, enfim, um monte de parada paia que infelizmente levaram o nosso irmão. E, cara, a história dessa família, cara, eu vou falar pela minha mãe um pouco, que foi uma pessoa muito sofrida, certo? Uma negra de fibra, uma pessoa muito batalhadora, um caráter excepcional foda, que é a minha mãe, que ensinou muitos valores. E, cara, ela sofreu muito. Tanto é que na história dela, ela já sofreu até abusos sexuais de próprios parentes, entendeu? De próprios parentes, mas nunca deixou a coroa dela cair, nunca deixou a peteca cair, sempre continuou firme pra dar uma boa educação e ensinar bons modos pros filhos dela. E na minha infância, cara, eu tive muita referência com breakdance. Conheci uma galera numa oficina de carro, que lá eles treinavam break, e de lá da oficina de carro a gente foi muito para um espaço, numa igreja. Lá eu tive várias influências no meio artístico, digamos que da cultura artística preta, que de lá eu fiz grafite, eu fiz breakdance, eu fiz várias oficinas, entendeu? Aprendi a gostar de música, aprendi a curtir rap, assim, de verdade, porque eu era uma criança muito nova, muito curiosa. Eu escutava os rap, mas aí eu aprendi a me referenciar, saber de que eu gosto com essas pessoas que me acharam a moldar a minha identidade. E de lá pra cá, eu nunca mais parei. Eu andei de skate também na minha adolescência. Sempre gostei muito de esporte radical, né? No skate eu já até quebrei o pé, já quebrei o dedo, certo? Já participei de alguns campeonatos, certo? Eu sempre fui uma criança que gostava de aprender de tudo muito um pouco. O Oride MC, o Alan Rodrigues, ele sempre foi um homem preto, porque eu sempre me enxergava ali como preto, que eu já dançava break, que eu já tinha feito grafite, que eu sabia falar gírias e que eu morava num suburbo. Então, pra mim, isso aí eu já cresci com esse... Sempre fui muito representativo, certo? Meus melhores amigos, meus amigos eram pretinhos, certo? Meus melhores companheiros na escola eram pretinhos. O cara que me ensinou mesmo a dançar break, assim, que eu vi dançando, que eu me apaixonei, era negro. Desde lá até então, a gente sempre enfrenta as mesmas dificuldades, certo? Como as pessoas olham, as exclusões dos grupos sociais, entendeu? Mas eu nunca tive nem aí pra essas paradas, cara. Eu nunca tive nem aí pra essas paradas. Eu acho até errado, porque as pessoas mais novas, hoje em dia, os negros, a geração de negros mais novos, precisam desse aprimoramento, desse inserimento na cultura negra, de se enxergar como um homem preto, de se portar como um homem preto. É foda a gente lidar com isso tudo, mas a gente consegue, devagar, várias pessoas vão aparecendo, dando um pouquinho de incentivo, de experiência de vida, do que já passaram,
Entre essas pessoas, eu queria destacar aqui não uma pessoa, sim um evento que foi muito importante para minha identidade negra, que é o Domingo Negro, que é o rolê de consciência racial mais foda que tem aqui na cidade onde eu moro, né? E lá, cara, é uma parada muito legal, é um trem que toca mesmo assim no coração da gente, que a gente se sente identificado com aquelas pessoas que estão lá, que a gente aprende, cara, que a gente aprende muita coisa sobre a gente mesmo que a gente nem sabia. Cara, os meus irmãos, a minha irmã, né, que eu falar especialmente, a minha irmã, nossa família sempre teve uma história bem conturbada, né, bem difícil, cara. Quando a gente era mais novo, a minha mãe sempre trabalhou ali de empregada doméstica, sabe? Eu fiquei muito sozinho em casa e quando não tinha como eu ficar sozinho e cuidar da minha irmã, a minha mãe levava a minha irmã, certo? Várias mulheres, cara, quiseram tomar a minha irmã da minha mãe, alegando, né, que ela não tinha condições de criar, que ela era uma menina muito bonita e todo mundo realmente se apaixonava por ela, certo? Nisso aí, depois ela foi crescendo, foi desenvolvendo, aos 14 anos para 15 anos de idade, ela tipo, saiu de casa porque ela queria trabalhar, ela queria comprar as coisinhas dela e não arrumava serviço e tentava de várias formas. A única solução que ela teve foi ir morar de favor na casa da Patrícia, a Patrícia e o Melo. Eles foram importantíssimos demais na nossa vida, cara. Quando a minha mãe passou mal para ganhar minha irmã, eles estavam presentes, levou minha mãe pro parto. Quando a minha mãe engravidou do meu irmão mais novo, do Thiago, que faleceu, eles estavam lá, eles ajudaram ela com para-enxoval, pré-natal. E assim, eles ajudavam minha mãe em tudo que eles podiam, em tudo possível e impossível. E nisso minha irmã foi morar na casa dessa Patrícia, né? Essa Patrícia, depois de algum certo tempo, ela teve uma outra filha, né, que chamava Cárita. Ela precisava trabalhar e precisava de alguém que ficasse com a Cárita, né, para ela trabalhar e cuidasse da Cárita, ensinasse tarefas. Essa era minha irmã saiu de casa e foi trabalhar com ela. E o meu irmão, tive um irmão também, certo? O nome dele é Thiago. Nasceu com alguns problemas, né, teve algumas complicações no parto, certo? Ele nasceu com um problema chamado hidrocefalia, que se não me engano é coagulação de água no cérebro. Aí ele era uma criancinha frágil, ele tomava remédios fortes, certo? Ele tinha que ir para o Hospital das Clínicas fazer drenagem e as drenagens custavam muito caro e na época a gente tinha pouca condição, não tinha transporte, meu pai também não tinha transporte e minha mãe já chegou a voltar do Hospital das Clínicas de a pé, depois de sessão de hidrocefalia com meu irmão, certo? E aí eu comecei a participar realmente de eventos, de batalha de MCs, certo? Já tinha ido em algumas batalhas de break. Em meados de 2016, depois que eu tinha largado o skate, depois que eu tinha conhecido a BMX, aí eu comecei a me interessar pelas batalhas, pelos eventos de rap da cidade. Comecei rimando, gostava, escrevia várias letras, mas eu via que eu ainda não estava pronto ainda, que meu material não era bom o suficiente para estar na pista. Nos anos pra cá, foi as duas coisas que eu mais dediquei na minha vida, ao esporte, que era o BMX, e ao rap. Meu melhor amigo, do Victor Eliseu, que infelizmente ele suicidou, exatamente, eu acho que uns 3 meses. E, cara, eu levava esse mano comigo pra onde que fosse, saca? Nós era família, nós era juntos, a gente aprendeu muito junto, a gente passou por muitas coisas, certo? Todos os meus sonhos eu compartilhava com ele, todas as metas dele ele compartilhava comigo, eu ajudava ele no demais que eu poderia fazer, tudo que eu poderia fazer eu fazia, tudo que ele poderia fazer pra mim, ele fazia. E eu falei pra ele, cara, eu quero aprender a produzir, cara, eu vou virar um produtor musical, vou começar a fazer minhas paradas. Aí, tipo assim, ele fez um bagulho que, acho que, sei lá, velho, acho que ele era um amigo de verdade, velho, tipo, ninguém mais ia fazer isso por mim, eu tenho certeza, se não fosse eu, ninguém mais ia fazer isso. Ele pesquisou na internet, perguntou pra mim, como quem não queria nada, quais eram os equipamentos, as ferramentas que eu ia precisar pro meu estúdio. Trabalhava numa distribuidora, eu trabalhava no shopping, a gente se via depois das 10 horas, que ele saia meia-noite, e todo dia eu encontro dele. Um belo dia eu cheguei lá, cara, e ele me deu a seguinte ideia, falou, eu olhei para os preços dos equipamentos e amanhã você vem aqui só com o boleto, você vai na internet, escolhe os produtos que você quer, imprime o boleto, traz para mim aqui que eu vou pagar, que daqui uma semana vai estar lá na sua casa e eu quero você produzindo, eu quero você mostrando sua música e apresentando seu trampo, não só para Goiânia inteiro, pro mundo, saca?
E eu levo ele comigo, cara, tenho eterna gratidão. Hoje talvez nem existiria o Wallride MC se não fosse realmente o Vitor. Há 9 meses atrás, né, conquistei minha independência, assim, consegui sair da casa da minha mãe, né? Morava com a minha mãe, falei pra ela: mãe, vou juntar minhas coisinhas e quero um cantinho pra mim, quero um localzinho pra mim trabalhar e montar meu estúdio e atender meus clientes. Montei o meu estúdio com muita garra, muita luta. Não tá como eu esperava, mas dá pra eu trabalhar da forma que eu preciso. E isso pra mim foi muito gratificante, certo? Eu poder acreditar em mim, poder saber que eu sou capaz, que eu consegui, isso pra mim é um mérito. Meu estúdio pra mim é um mérito. Minha independência pra mim é um mérito, certo? E eu tô muito feliz, muito realizado, certo? Porque mesmo que devagar, meus planos vêm dado certo. Tudo que eu planejo, eu tenho conseguido fazer, certo? Um tempo pra cá, eu fechei várias parcerias. Eu decidi por mim mesmo tomar essa iniciativa de montar um estúdio, não só pra mim fortalecer, mas para fortalecer essas pessoas que querem começar também, que querem dar o primeiro passo. E trabalho diretamente com essas pessoas, certo? Faço um trampo paciente, escuto o que elas têm para falar, analiso as letras, tento passar tudo aquilo que eu aprendi com muita dificuldade, mais fácil, mais mastigado para eles não desistirem, cara. Não desistirem, manterem o foco artístico. E, sim, aos olhos da sociedade eu tô só juntado isso, mas eu casei com uma mina muito foda, uma transista muito foda, com uma personalidade muito foda, que é a Suelen, que é a Little Luiz, que eu considero demais, que eu levo comigo, que eu aprendi demais, cara, que me ajuda, que me apoia, incentiva e bota mais fé no meu corre às vezes do que eu, cara. Isso é muito importante, pessoas que nos apoiam, pessoas que nos escutam, que nos incentivam, que nos encorajam a ser quem nós somos. Tem aqui pra mim, velho, tenho vários nomes pra falar aqui, tipo, de música mesmo, brasileira. Eu gostava bastante dos Racionais, gostava bastante do Sabotagem, escutava bastante a RZO, e eles foram pra mim, esses grupos foram pra mim aquele incentivo, cara, que eu tava precisando, aquele poder mesmo de, cara, eu gosto disso, eu quero isso, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso, certo? E também, depois de uns anos pra cá que eu me tornei produtor, tem várias pessoas que eu levo comigo também, que foram marcantes e importantes pra mim, certo? Que uma delas é o Rafael Carlos, que é o DJ Mosquito, que me inseriu no meio desse meio artístico de beatmaker, de produção musical, que instalou as primeiras ferramentas para eu estar fazendo meus primeiros beats, meus primeiros drum kits, meus primeiros VSTs, certo? Meu primeiro controlador MIDI. Eu tenho aqui também o João Batista, que é o Bromo Beats. Eu já havia escutado algumas músicas dele, a gente se trombou num rolê aqui da cidade, que é o Domingo Negro, e eu falei pra ele que queria que ele me passasse um pouco do conhecimento que ele sabia. E até então eu não sabia o que ia acontecer, por um acaso a gente trabalhou junto, cara, e esse tempo pra mim foi de extrema importância. Eu peguei bastante experiência, aprendi bastante coisa, vi várias estéticas, vários modos de fazer, saca? Com pessoas que realmente já estavam inseridas nisso aí, já trabalhando com isso. Quis fazer várias coisas, tentei ser várias pessoas, mas tava pra ser escrito que eu ia ser o Wallride MC. E é isso. E pra você, cara, que tá pensando em trilhar seu sonho, trilhar seu caminho, velho, não desiste não. Não desiste não, porque bem ou mal as pessoas sempre vão falar, cara. O tempo tá passando, cara, e se você não fizer o que o seu coração manda, você vai se arrepender. Falar, poxa, eu tive tempo de fazer isso, mesmo que ficasse ruim, eu não fiz, eu não tive coragem. Então tenha iniciativa, tenha coragem, entendeu? A internet tá aí, caras que aprender a rimar, caras que aprender a produzir, cara, a internet tá aí, tem tudo que a gente precisa saber. A internet hoje em dia, ela é boa e é ruim, tem um limite, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente vê, com as paradas que a gente vê, certo? Porque as redes sociais, Instagram, essas paradas destroem os sonhos das pessoas também. Da mesma forma com que elas ajudam, incentivam, elas destroem o sonho das pessoas. Então, filtre suas energias, pense que você é capaz, pense que você pode, pense que você é uma pessoa puta, foda e incrível. E não desista por nada, certo? Então, meu nome é Alan Rodrigues, eu sou o Wallride MC, e esse é um pouco da minha história. E isso pra mim foi muito gratificante, certo? Eu poder acreditar em mim, poder saber que eu sou capaz, que eu consegui, como as pessoas olham as exclusões dos grupos sociais, entendeu? Mas eu nunca tive nem aí pra essas paradas, cara, eu nunca tive nem